Senhoras e senhores, para já o nosso próximo convidado que está aqui em direto dispensa apresentações. Na verdade, eu podia dizer todo um rol, porque é de facto um dos homens mais importantes da história deste país, da história do jornalismo também, obviamente, mas vou dizer o seguinte, vou dizer tanta coisa que eu podia dizer, eu já o entrevistei algumas vezes, mas tanta coisa que eu podia dizer, vou escolher esta, porque para entrevistar este senhor, só dizendo coisas que, enfim, têm que ser patetas, porque não estamos no mesmo nível. Portanto, eu vou dizer que é o piscar de olhos mais assertivo do jornalismo português. Senhoras e senhores, Zé Rodrigues Santos! Boa noite, Zé! Olá, tudo bem? Boa noite, Zé. Muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigadíssimo por tirar este prazer. bocadinho. Parabéns pelo programa e pela imaginação de improvisar tão bem nesta situação tão complicada. É verdade. Parabéns. Zé, parabéns a si. Este prémio que lhe foi atribuído na categoria de literatura é um prémio bastante, imagino que saiba muito bem, mas acho que não há melhor altura para atribuir este prémio. Não sei se sabem, para quem não sabe, vou-vos já dizer. O último livro de José Rodrigues Santos, O Mágico de Auschwitz, foi o livro mais vendido em 2020, todos, é verdade? Sim, segundo os estudos e as medições em livraria, de facto, essa é a informação que foi agora divulgada. É extraordinário. Zé, e este prémio imagino que também tenha vários prémios. Para já estou a ver um Obelix na sua estante. Adoro, digo já, adoro. É verdade. Mas onde é que guarda os seus prémios, Zé? Perguntei isso à Isabel, gostava também de saber consigo. Eu os prémios tenho na sala de jantar. Claro. Vou lá somando, que eles estão lá colocados. Este prémio Mas é verdade que o importante é a recepção do público e isso, no fundo, estes prémios refletem, porque estes prémios são, na verdade, a opinião que o público tem sobre os vários produtos e os vários, neste caso, artistas que aparecem no espaço público. Este prémio nesta categoria de literatura é um prémio importante. Eu sei, os livros de José Rodrigues Santos são mais do que conhecidos, são alguns dos livros mais populares que existem no país, mas de facto ter um prémio nesta categoria é importante para si, tem um sabor especial. Sim, é importante, uma vez que de facto tenho uma visão sobre a literatura que é muito minha. Eu acho que a literatura deve ser sobre a verdade, mais do que sobre o ensaio estilístico ou sobre contar histórias. Tem que, com um bom estilo, contar boas histórias, mas para expressar verdades profundas e às vezes coisas que nós não conhecemos e, portanto, são elementos que introduzem reflexão. E porque tem muita pesquisa, às vezes poderíamos pensar que talvez não seja tão fácil assim. E o facto de os portugueses aderirem, não só os portugueses, em todo o mundo, os romances têm realmente uma ótima adesão, isso deixa-me bastante satisfeito e acho que também diz muito sobre os leitores apostarem em livros que têm muito conhecimento. Este último livro foi também bastante polémico, mas ia-lhe só perguntar uma coisa que eu fiquei muito curiosa. É claro que todos sabemos, e o Zé em todas as entrevistas que responde a esta pergunta diz exatamente isso, Auschwitz deve ter sido um inferno e obviamente que muito pouco há a dizer de positivo em relação ao que ali se passou. Mas existia uma piscina em Auschwitz? Sim, é interessante o caso de Auschwitz, porque eu tinha a ideia de Auschwitz, que é a ideia que qualquer pessoa tem, naturalmente, do consumo mediático, informativo geral. Mas quando eu comecei a estudar o tema em grande profundidade, com historiadores israelitas, historiadores britânicos, comecei a perceber que havia alguns elementos que são muito pouco conhecidos do público e algumas instalações em Auschwitz que são incongruentes. Uma piscina, de facto, tinha lá uma piscina que era usada pelos SS e também por alguns prisioneiros que eles selecionavam. Eu conheci judeus que também tomaram banho numa outra piscina em Birkenau, mas as piscinas o que é que eram? Eram tanques nos quais eles colocavam uma prancha e depois tinha esse duplo uso, era um tanque de água, não é? Quer dizer, um tanque reservatório. E depois usavam isso. Mas depois encontrei outras coisas, por exemplo, encontrei uma escola de crianças judias que havia em Birkenau, em que eles ensinavam mais ou menos às escondidas dos alemães. Há também um bordel que criaram em Auschwitz para prisioneiros, obviamente os prisioneiros que eles selecionavam, não é? E, portanto, tudo isto é muito incongruente. E até houve coisas, há um capítulo do romance em que eu apresento talvez a situação da incongruência talvez mais chocante para mim, muito mais do que o bordel ou a piscina, que é no reservatório 3, o crematório número 3, onde eles faziam os gaziamentos, um dos quatro onde eles faziam gaziamentos, ao lado estava uma coisa que eles chamavam o Canadá, que era o Afetlagen, o sítio onde eles
levavam todas as bagagens dos judeus que iam gazear. E o que é que acontece? As pessoas que trabalhavam no Hofechtlager eram também judias, muitas delas, ou então polacos. E então era... Ou seja, não conta o livro todo, depois quem é que vai comprar o livro? Não, mas esta situação é interessante. Não, qual que é? Estavam deitadas ao sol, a apanhar sol, a 30 metros do sítio onde estavam a ser gazeadas pessoas. Caramba, e tu estás a perceber o choque e a incongruência desse lugar. Portanto, eu encontrei uma série de coisas que depois que expliquei no livro, obviamente, em situações ficcionais. Exatamente. José, muito obrigada e parabéns pelos resultados do livro e até por este prémio. Eu só vou fazer mais uma pergunta que é: pôs o fato porque veio da RTP ou pôs propositadamente para mim e para os prémios 5 estrelas? Ou então anda de fato em casa. Eu vim agora do telejornal. Ah, pronto, bem vim parecia. A correr e, portanto, bem parecia. José, só mais uma coisa que é, não sei se pode realizar um sonho meu e de todas as centenas de pessoas que estão a acompanhar através do Facebook, que é despedir-se dizendo obrigada, Mena, um beijinho e um pescar de olho. É possível? Obrigado, Mena. Beijinhos e... José Rodrigues Santos, senhoras e senhores, isto é extraordinário. José, muito obrigada, muitos parabéns, o resto de uma ótima noite, saúde, que isso é que é preciso, e felicidades.